Vamos mergulhar na descoberta arqueológica que se transformou em uma maldição, um segredo selado em betume e sangue, que nos lembra por que certas coisas devem permanecer enterradas. Antes de descermos às profundezas onde o rei espera, deixe seu like para que mais pessoas descubram os segredos que a história tentou esconder. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma das nossas investigações. Agora, prepare-se. Você está prestes a descobrir a verdade por trás do túmulo que respira. O rumor sob o rio. Por anos, pessoas que viviam perto das ruínas da antiga Uruk contaram histórias estranhas sobre um trecho do deserto por onde o Eufrates já havia fluído. Eles diziam que o chão ali soava oco quando atingido com uma pá. O gado se recusava a atravessá-lo, e aqueles que o faziam alegavam que a terra vibrava sob seus cascos. Moradores mais velhos chamavam-no de o túmulo do rio, alertando que algo antigo dormia sob a terra rachada. A maioria dos arqueólogos descartou essas histórias como folclore, o tipo de superstição destinada a manter as pessoas longe das areias instáveis de um antigo leito de rio. A lenda em si era muito mais antiga do que as ruínas da cidade. A epopeia de Gilgamesh descreve como o grande rei de Uruk foi enterrado sob o rio que deu vida à sua cidade. Por gerações, os estudiosos pensaram que a frase era simbólica, uma forma poética de honrar um rei mítico. Afinal, a ideia de construir uma tumba sob um rio parecia impossível. Mas à medida que os séculos se passaram e o Eufrates mudou lentamente seu curso, algo peculiar apareceu na paisagem seca que ele deixou para trás. Pesquisas geológicas revelaram que o antigo Eufrates havia se curvado bruscamente em torno de uma formação elevada enterrada sob o solo. A forma era muito uniforme para ter se formado naturalmente. Parecia que o rio havia cercado uma estrutura feita pelo homem que ficou enterrada depois que o rio secou e se afastou. Em 2003, uma equipe liderada por alemães sob o comando do arqueólogo Jörg Fassbinder chegou para investigar o local. Seu objetivo era simples: determinar se as estranhas formações sob a argila endurecida eram naturais ou feitas pelo homem. Usando equipamentos avançados de magnetometria, eles escanearam profundamente o solo. As leituras que voltaram surpreenderam a todos. Sob a superfície, jazia uma rede de vazios retangulares conectados por corredores retos. As formas eram muito ordenadas para serem causadas pela erosão. De acordo com o relatório de campo, o maior vazio media quase 18 metros de diâmetro. Uma câmara central posicionada precisamente onde o Eufrates já havia fluído através de Uruk. A semelhança com o texto antigo era inegável. Os especialistas rapidamente se dividiram sobre as descobertas. Alguns argumentaram que os vazios poderiam ser antigos túneis de irrigação, há muito desmoronados e esquecidos. Outros insistiram que o design era deliberado, muito limpo e muito consistente para ser outra coisa senão arquitetura. As próprias anotações de Fassbinder revelaram que até mesmo o alinhamento das paredes enterradas correspondia às descrições da epopeia, que mencionava um local de descanso selado sob as águas da terra. Pela primeira vez, o mito do sepultamento de Gilgamesh começou a parecer menos lenda e mais uma possibilidade. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente. Autoridades governamentais em Bagdá ficaram cautelosas, citando riscos de segurança e preocupações religiosas. Clérigos alertaram que perturbar uma tumba real poderia trazer consequências espirituais. O Ministério das Antiguidades paralisou por meses, dividido entre preservar o patrimônio cultural e descobrir o que poderia ser a descoberta mais significativa da história da Mesopotâmia. Eventualmente, um acordo foi alcançado. Uma expedição conjunta iraquiano-alemã seria permitida a prosseguir sob estrita supervisão e com direitos de escavação limitados. Quando a equipe retornou a Uruk, os locais mantiveram distância. Alguns observavam em silêncio, outros oravam calmamente ao longo da borda do leito seco do rio. De acordo com relatos de testemunhas, até o vento parecia hesitar ao redor do local da escavação. O chão estava seco e rachado, o calor subindo em ondas visíveis, mas sob aquela argila endurecida, os instrumentos continuavam a detectar algo impossível, um sinal que pulsava fracamente das profundezas. O que começou como um rumor em uma pequena aldeia havia se tornado uma descoberta verificada. Enquanto a equipe começava a marcar trincheiras no antigo leito do rio, ninguém percebeu que estava parado sobre algo que havia sido enterrado por milhares de anos. A tecnologia que perfurou a areia.
O primeiro desafio foi enxergar através das camadas de terra endurecida sem danificar o que estava por baixo. Cada centímetro do local estava repleto de argila antiga que havia cozido sob o sol da Mesopotâmia por séculos. Um movimento errado poderia esmagar evidências frágeis que sobreviveram intocadas desde o início da civilização. Para explorar com segurança, a equipe começou com um radar de penetração no solo, enviando pulsos eletromagnéticos profundamente no solo. A máquina funcionava lentamente, mapeando uma faixa de cada vez através da planície ressecada. A princípio, a tela mostrava apenas estática e ecos dispersos. Mas à medida que os dados se acumulavam, formas distintas começaram a aparecer sob a superfície. Para verificar as leituras do radar, os arqueólogos recorreram ao LIDAR, um sistema baseado em laser capaz de escanear o terreno com detalhes extremos. Cada pulso de luz voltava com medições precisas, construindo um modelo tridimensional da paisagem. Os resultados revelaram leves elevações e depressões invisíveis a olho nu, traçando uma simetria não natural sob o antigo leito do rio. As formas eram muito deliberadas para serem causadas pela erosão. Os contornos enterrados formavam cantos, corredores e o que parecia ser uma câmara central, todos alinhados perfeitamente com o antigo caminho do Eufrates, exatamente como a epopeia de Gilgamesh descrevia. Para confirmar o que estavam vendo, os pesquisadores lançaram drones equipados com câmeras multiespectrais. Voando baixo sobre a extensão rachada, os drones capturaram mudanças sutis na cor do solo, no teor de minerais e na densidade. Quando os dados foram processados, revelaram um contorno pálido serpenteando sob a areia, a geometria inconfundível de algo construído por mãos humanas. Alguns membros da equipe descartaram isso como remanescentes de um antigo sistema de irrigação, mas outros argumentaram que era muito preciso. Cada nova camada de dados apenas aprofundava o mistério. As linhas sob o solo eram retas onde a natureza nunca é reta. Uma vez que as coordenadas foram confirmadas, engenheiros se juntaram à missão para extrair amostras de núcleo. Brocas perfuraram poços estreitos na argila compactada em pontos-chave ao redor da formação. Cada amostra voltava densa com sedimento e traços de material escuro semelhante à resina. Testes de laboratório identificaram vestígios de betume, a substância impermeável usada em estruturas reais sumérias. Quem construiu o local se esforçou muito para selá-lo contra a umidade. Este detalhe tinha peso. A epopeia havia descrito um sepultamento sob o rio, mas aqui estava a prova de que os construtores haviam se preparado para o eventual recuo do rio. A estrutura havia sido construída para sobreviver não apenas a inundações, mas à morte do próprio rio. A filmagem foi revisada 2 vezes antes que o arqueólogo-chefe fizesse a ligação para Bagdá. A evidência era inegável. O vazio sob o antigo leito do rio era artificial, sua geometria precisa e deliberada. O Ministério das Antiguidades concedeu permissão para uma entrada controlada sob estritos protocolos de conservação. Enquanto a equipe preparava sua descida, eles entenderam a magnitude do que estavam prestes a fazer. Eles não estavam mais cavando areia. Eles estavam prestes a abrir uma porta que o próprio tempo havia selado. Descida aos restos submersos. A equipe se reuniu ao redor do poço antes do nascer do sol. Por dias, eles perfuraram camadas de argila endurecida e reforçaram o solo, e agora apenas alguns metros os separavam do que os scanners haviam mostrado. O ar do deserto estava parado e tenso. Ninguém falava a menos que fosse necessário. O som da maquinaria desapareceu na distância, deixando apenas o raspar das ferramentas e o zumbido baixo dos geradores. De acordo com um engenheiro de campo, o chão parecia estar prendendo a respiração. Assim que a crosta final de sedimento foi removida, a equipe começou a limpar a abertura à mão. Cada pá de poeira revelava uma nova textura. Areia compactada, argila queimada e vestígios de resina preta que se agarravam à rocha. O cheiro de betume e terra queimada ficava mais forte à medida que desciam. Um trabalhador descreveu o ar como denso, como se não tivesse se movido em milhares de anos. Lentamente, a borda de uma parede começou a emergir sob o solo compactado. A equipe seguiu sua linha até formar um canto, e então uma porta surgiu. A porta estava selada firmemente com camadas de material preto endurecido. Parecia piche, mas tinha um brilho metálico sob a luz. O revestimento havia sido aplicado em faixas pesadas, como se quem o construiu quisesse prender algo dentro para sempre. Esculpidos no centro da laje
estavam padrões circulares que nenhum dos especialistas conseguia identificar. Um conservador reconheceu fracas impressões cuneiformes perto das bordas, mas a escrita curvava-se para dentro em espirais, em vez de linhas retas. Alguns dos arqueólogos acreditavam que era uma bênção. Outros disseram em voz baixa que parecia mais um aviso. Antes de tocá-lo, a equipe colocou sensores ambientais perto do selo. As leituras mostraram ar preso atrás da pedra, gases antigos selados desde que a estrutura foi fechada pela primeira vez. Quando a primeira rachadura se abriu na superfície, um silvo escapou da fenda. O ar que se seguiu era quente e acre, pesado com o cheiro de piche, resina e idade. Testes de laboratório confirmaram mais tarde vestígios de compostos de embalsamamento frequentemente usados em sepultamentos reais da Mesopotâmia. Vários trabalhadores cobriram seus rostos. Um recuou, dizendo que parecia que a câmara estava respirando pela primeira vez em milhares de anos. Quando a laje foi finalmente removida, os holofotes cortaram a poeira e revelaram uma vasta câmara abaixo. O espaço se estendia amplamente, sustentado por pilares maciços de basalto que desapareciam na sombra. O chão estava coberto por camadas de cinza fina e poeira mineral que brilhavam fracamente sob a luz. Fragmentos de ouro agarravam-se às paredes como flocos de luz solar seca. Cerâmica quebrada e vasos de cobre corroídos estavam espalhados pelo chão, meio enterrados no solo pulverulento. No extremo oposto estava uma plataforma elevada esculpida em pedra escura, seu topo em forma de sarcófago. A borda era incrustada com pequenos pedaços de lápis-lazuli e cobre que ainda captavam a luz após 4.000 anos. Ao longo das paredes havia nichos estreitos, contendo estátuas de leões, touros e figuras com rostos humanos. Ao lado delas, jaziam ossos e selos de argila prensados com símbolos antigos. Cada parte espelhava as descrições da epopeia de Gilgamesh, um rei enterrado onde as águas encontram o pó. O ar estava sufocantemente seco e o silêncio era absoluto. Cada detalhe do espaço parecia deliberado, como se os construtores estivessem enviando uma mensagem através do tempo. Os arqueólogos ficaram imóveis, suas lâmpadas tremendo em suas mãos. O que eles haviam descoberto não parecia mais uma tumba, parecia um aviso esculpido em pedra, uma mensagem destinada não a honrar os mortos, mas a lembrar os vivos, porque seu descanso havia sido selado. A tumba que era uma prisão. Uma vez que a câmara principal foi limpa, a equipe começou um levantamento completo do local. Quanto mais estudavam o layout, menos parecia um local de descanso real. O chão estava esculpido com fracas linhas elevadas, formando uma miniatura das antigas muralhas da cidade de Uruk. Cada seção carregava símbolos representando os deuses nomeados na epopeia de Gilgamesh. De acordo com as anotações da escavação, o arranjo se assemelhava a uma barreira de proteção, como se os construtores pretendessem trancar algo dentro, em vez de manter os intrusos afastados. O teto era baixo e riscado, com traços desbotados de pigmento azul pontilhado de branco. Parecia que os trabalhadores haviam pintado as estrelas acima do rei para que tanto o céu quanto a terra se encontrassem no subsolo. Ao longo do corredor direito, as luzes da equipe captaram uma escultura que deixou todos sem palavras. Ela mostrava uma figura imponente lutando contra um leão, os músculos desenhados em detalhes nítidos. A semelhança com antigos selos de Uruk era inegável. O artista havia dado à figura a mesma mandíbula quadrada e ombros largos vistos nas representações de Gilgamesh. Não muito longe dali, eles encontraram uma tabuleta de calcário com o nome Gilgamesh ainda visível. A evidência era direta e impossível de ignorar. O local correspondia tanto à lenda quanto à linha do tempo. O foco mudou quando uma pequena abertura foi encontrada atrás de uma parede desmoronada. O ar que vazava cheirava a lama e idade. Um único trabalhador rastejou de bruços, descrevendo uma passagem estreita que se abria para uma câmara. Dentro, havia fileiras de caixas de argila empilhadas com cuidado. Quando abertas, as caixas revelaram tabuletas que sobreviveram 4.000 anos seladas em betume. As tabuletas confundiram a todos. Algumas estavam escritas em sumério, outras em acadiano, e várias combinavam ambas as línguas nas mesmas linhas. Essa mistura nunca havia aparecido em nenhum registro conhecido. As primeiras tabuletas eram inofensivas, listas de oferendas, hinos aos deuses, mas o tom logo mudou. Uma descrevia um rei nascido da semente de deuses e homens, alertando que sua força quebrava a ordem do céu. Outra detalhava
detalhava um sepultamento sob o rio que liga os mundos, sugerindo que o próprio Eufrates havia sido usado para selá-lo. Uma terceira falava de uma planta de retorno que se dizia restaurar a vida, mas o texto terminava abruptamente com a linha: se ele se levantar, o pó morrerá de fome. Os tradutores discutiram sobre seu significado. Alguns acreditavam que era um aviso mítico, escrito por sacerdotes que temiam que seu rei tivesse se tornado muito poderoso. Outros sussurravam que o texto não era uma bênção, mas uma instrução, um ritual destinado a impedi-lo de acordar. A pedra era pálida e polida, quase como mármore. Ao lado delas jazia uma placa redonda de bronze coberta de anéis e símbolos esculpidos. As marcações não correspondiam a nenhuma língua ou carta estelar conhecida. Um pesquisador sugeriu que poderia ser um mapa de constelações que se deslocaram para fora da vista ou desapareceram completamente. Então veio a descoberta que mudou o tom de toda a escavação. Ao limpar os detritos de um canto, a ferramenta de um trabalhador atingiu um osso. O solo cedeu a uma massa de crânios, alguns grandes, alguns pequenos, alguns diferentes de tudo que o osteologista já havia visto. Nenhum estava disposto como parte de um sepultamento. Eles estavam espalhados, rachados e misturados com cacos de cerâmica. Muitos tinham mandíbulas quebradas e dentes limados. No final da semana, a empolgação havia desaparecido. As conversas ficaram silenciosas. Alguns trabalhadores se recusaram a entrar na câmara inferior. O diretor da escavação ordenou que as caixas fossem seladas e enviadas para Bagdá para estudo posterior. No entanto, mesmo depois que a câmara foi limpa, algo sobre o local parecia inacabado. Uma seção da parede traseira atrás da plataforma de pedra permaneceu intocada, ainda coberta de lama e acúmulo de minerais. De acordo com um técnico, os instrumentos continuavam detectando fracas irregularidades naquela direção, como se algo estivesse escondido logo atrás da rocha. A equipe decidiu examiná-la antes de selar o local completamente. As inscrições na parede. Quando a equipe limpou o espaço atrás da plataforma de pedra, um dos holofotes captou fracas marcações na parede dos fundos. A princípio, presumiram que era erosão mineral ou rachaduras devido à pressão ao longo do tempo. Mas, à medida que a lama e o resíduo eram removidos, as formas começaram a se repetir. O que parecia aleatório, lentamente revelou ordem. 7 faixas circulares de escrita subiam em espiral do chão ao teto, cortadas profundamente no basalto preto, com uma precisão que parecia muito além das ferramentas conhecidas pelos antigos sumérios. Quanto mais limpavam, mais claras as esculturas se tornavam. Cada traço preenchido com um resíduo avermelhado que testes posteriores confirmaram ser uma mistura de óxido de ferro e sangue animal. A descoberta chocou a equipe. Eles esperavam relíquias, talvez mais tabuletas, mas não uma parede coberta de escrita. A expedição não havia trazido um especialista em tradução porque ninguém pensou que encontrariam inscrições em um local tão escondido. De acordo com o relatório da escavação, os poucos pesquisadores familiarizados com o cuneiforme tentaram entender o que estavam vendo. Alguns identificaram certos sinais como pertencentes ao sumério primitivo, enquanto outros argumentaram que os símbolos não pareciam puramente sumérios. Eles pareciam mais antigos, mais primitivos, como se viessem de uma língua que existia antes da própria escrita. A incerteza criou tensão. Qualquer que fosse a língua, parecia errada, distorcida, irregular e às vezes deliberadamente riscada e regravada. Ao estudarem a espiral mais de perto, os padrões ficaram mais estranhos. O texto não seguia as linhas horizontais retas típicas da escrita funerária. Em vez disso, ele se enrolava para cima como um aviso destinado a ser lido em movimento. Quanto mais o examinavam, mais perturbados ficavam. Algumas linhas pareciam esculpidas apressadamente, seus ângulos inconsistentes, como se a pessoa que as inscreveu tivesse trabalhado sob pressão ou medo. As faixas superiores pareciam irregulares, quase esculpidas por mãos trêmulas. Sem um tradutor adequado, os presentes começaram a especular. Alguns acreditavam que os símbolos descreviam rituais ou orações para proteger a tumba. Outros disseram que parecia uma lista de nomes ou divindades, embora nenhum correspondesse aos deuses mesopotâmicos conhecidos. Um pesquisador apontou que partes da escrita pareciam intencionalmente danificadas, como se alguém tivesse tentado apagar palavras específicas há muito tempo. Alguns membros da equipe começaram a sussurrar que parecia mais um aviso do que uma honra. Então os instrumentos começaram a reagir.
Relatórios mostram um aumento nas leituras de baixa radiação perto da parede. Os cientistas culparam reações minerais do basalto ou gases presos, mas os trabalhadores não estavam convencidos. De acordo com alguns relatos, vários membros da equipe local se recusaram a continuar assim que notaram a queda da temperatura do ar ao redor das esculturas. Mais tarde naquela noite, gravadores de áudio colocados perto da parede capturaram um zumbido fraco que se repetia em intervalos. O som era tão baixo que era quase inaudível sem amplificação. Alguns acreditavam que era feedback do equipamento, enquanto outros diziam que se assemelhava a um canto profundo ecoando pela câmara. Ao cair da noite, o arqueólogo-chefe pediu uma paralisação total da escavação. A equipe selou a área e a marcou para revisão especializada. A descoberta era diferente de tudo o que eles esperavam, e nenhum deles conseguia explicar como esculturas tão complexas haviam sobrevivido intocadas por milhares de anos. A escrita parecia viva na luz, torcendo-se pela parede como se quisesse ser compreendida. E pela primeira vez desde o início da escavação, todos concordaram em uma coisa. Eles haviam descoberto algo que não estavam prontos para enfrentar. A equipe decidiu trazer especialistas e equipamentos avançados para analisar as inscrições remotamente. Mas quando os dados voltaram, o que encontraram apenas aprofundou o mistério. Decifrando a mensagem. Por vários dias, a câmara permaneceu selada enquanto cada imagem, varredura e gravação era enviada para centros de pesquisa em Berlim e Bagdá. A atmosfera entre a equipe havia mudado. A descoberta não parecia mais arqueologia. Parecia algo em que estavam invadindo. Os pesquisadores que assumiram remotamente usaram imagens avançadas para recriar um modelo 3D completo das inscrições. Ao examiná-lo sob luz ultravioleta e infravermelha, notaram algo que o olho nu havia perdido. Sob a escrita visível, jazia outra rede de gravuras fracas, mais finas, mais nítidas e gravadas em uma direção diferente. A princípio, presumiram que as linhas eram marcas de ferramentas ou vestígios deixados por uma fase de construção anterior. Mas após o aprimoramento digital, o padrão tornou-se inconfundível. Era escrita. Alguém havia esculpido uma segunda mensagem sob a primeira como uma confissão oculta enterrada dentro de uma oração. Quando traduzido caractere por caractere, ficou claro que a camada superior, a visível, era cerimonial. O texto por baixo não era. A segunda camada carregava um tom que era cru e temeroso. Falava de uma grande limpeza que se seguiu à queda do sol negro e de uma onda que devorou a terra dos homens. A linguagem era antiga, mesmo para os padrões mesopotâmicos, mas ecoava algo assustadoramente familiar. A história de um dilúvio que destruiu o mundo antes que a história começasse. Quanto mais decodificavam, mais sombrio se tornava. Uma linha mencionava um rei nascido da semente de deuses e homens, cuja força desafiava o portão da morte. Outra dizia: quando as águas recuaram, ele foi amarrado em pedra, seu descanso uma corrente entre a terra e o abismo. De acordo com as primeiras anotações, vários tradutores pararam de trabalhar depois de ler essas seções em voz alta. A redação soava menos como história e mais como contenção. Quem escreveu não estava honrando seu rei, eles estavam trancando-o. Análises adicionais revelaram que o selante preto, que cobria a parede, não era betume comum. Ele continha vestígios de mercúrio, um metal outrora usado em rituais mesopotâmicos para ligar a essência dos espíritos. Resíduos químicos sugeriram que ele havia sido derramado em forma líquida antes de endurecer, selando qualquer energia que a tumba deveria conter. Um cientista descreveu-o como uma prisão construída de pedra e metal, uma frase que nunca apareceu no relatório oficial. Semanas depois, a tradução final chegou. A faixa superior do texto, quase apagada pela erosão, continha palavras que causaram um arrepio em todos os presentes. Quando o pó esquecer seu nome, o rei se levantará e chamará a escuridão para casa. Abaixo dela, outra linha seguia. Aquele que perturbar seu descanso carregará sua fome, e seu sangue se lembrará dele. A equipe de pesquisa ficou em silêncio. Alguns interpretaram a mensagem como poesia sobre a imortalidade, a ideia de que Gilgamesh viveria para sempre através da história, mas outros estavam convencidos de que era literal. A redação não era uma metáfora.
Era uma maldição. De acordo com relatos não verificados, 2 tradutores se recusaram a continuar, dizendo que a inscrição parecia viva quando lida em voz alta. Seja qual for o seu significado, a descoberta mudou o tom de todo o projeto. A tumba não parecia mais um monumento a um rei morto. Parecia um aviso deixado por aqueles que o enterraram, um aviso esculpido em sangue, selado em mercúrio e destinado a durar até o fim dos tempos. Quando as descobertas foram divulgadas, o fascínio público rapidamente se transformou em medo. Estudiosos religiosos condenaram a escavação, dizendo que a equipe havia quebrado um limite divino. Governos na região impuseram novas restrições aos locais de pesquisa e a zona de escavação foi discretamente coberta novamente com areia. Surgiram relatos de que vários trabalhadores adoeceram, embora as autoridades tenham descartado isso como não relacionado. A filmagem arquivada do local foi trancada e apenas imagens selecionadas foram tornadas públicas. Nos círculos acadêmicos, a descoberta de Gilgamesh ainda é discutida, mas com cautela. Alguns acreditam que a tumba deve permanecer selada para sempre. Outros argumentam que a humanidade não pode ignorar seu passado, não importa quão sombrio. Mas uma coisa é certa, a história de Gilgamesh não pertence mais à lenda. Agora ela existe em algum lugar entre a história e o aviso, entre o fato e o medo. E se a tradução for para ser acreditada, o rei que uma vez governou Uruk não se foi. Ele está esperando, enterrado sob o rio que uma vez deu vida à sua cidade. A questão que fica é: se o túmulo de Gilgamesh fosse reaberto hoje, com todo o seu mistério e sua maldição, você apoiaria a ciência ou exigiria que ele fosse selado para sempre? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber, você arriscaria a maldição em nome da verdade? Se você gostou desta viagem ao lado mais sombrio da história, compartilhe este vídeo com seus amigos. E lembre-se, no mundo restrito, a verdade é sempre mais assustadora do que a lenda. Obrigado por assistir e até a próxima investigação.